Então, o que nossos ancestrais consumiam? Essa tem que ser a pergunta principal no que diz respeito à nutrição. Para elucidar essa questão, o cientista Loren Corday, da Universidade de Colorado, Estados Unidos, fez um estudo interessantíssimo, né? Ele juntou um mapa etnográfico de várias populações indígenas primitivas ao redor do globo, mais especificamente 229 populações, para mapear o padrão de consumo deles, ou seja, o que eles consumiam em termos de macronutrientes, em termos de calorias, quais grupos alimentares, enfim, interessantíssimo. Então, o que ele descobriu? Ele descobriu que, em primeiro lugar, por que populações indígenas? Porque elas possuem um padrão de consumo primitivo, muito parecido com o que nossos ancestrais paleolíticos consumiam, que eles consumiram ao longo de milhões de anos, ao longo de 3 milhões de anos aproximadamente. Então, o que o ser humano vem consumindo, temos análises de fósseis também, arqueológicos, mas temos populações primitivas vivas. Então, eles são exemplo, porque eles não haviam ordenhado as vacas, não tinham desenvolvido a agricultura, então não houve o advento da agricultura. Então, é interessantíssimo. E o que ele descobriu, então? Ele descobriu que 68% das calorias consumidas, em média, dessas 229 populações, eram derivadas de produtos animais, de fontes animais, e o resto de fontes vegetais, obviamente. Então, mais especificamente, a proporção de proteínas, gorduras e carboidrato, ele constatou que 19 a 33% das calorias eram provenientes de proteínas, em média, 35 a 55% de gorduras e o resto carboidrato, ou seja, menos de 40% das calorias na forma de carboidrato. Portanto, a gordura era a principal fonte de energia dessas populações. E comparado com as populações modernas, né, o que a gente come atualmente? A gente come carboidrato. Né? População europeia, brasileira, americana, tudo come mais de 55% das coisas na forma de carboidrato. E não era assim, 100 anos atrás não era assim, muito menos centenas de milhares de anos atrás. Então, atualmente, 50% das calorias são consumidas na forma de carboidrato, atualmente. Então, esse aqui é o gráfico do padrão de consumo de animais de várias populações, dessas 229 populações. Então, temos aqui, em média, 68%, como eu falei. Essa primeira gráfico aqui mostra 6 populações, e cada uma mostra um grupo de populações, né? Então, tem 15 populações aqui, 11 populações, 64. Essas primeiras barras são de populações de climas tropicais, perto do Equador. Então, o que eles consumiam? Em torno de 55% das calorias na forma de animais. Já conforme a localização ficava mais ao norte, né, clima mais frio, temperado, o consumo de animais aumentava. Então, por que aumentava? Porque não havia disponibilidade de fontes vegetais. Né? Simplesmente o inverno era muito forte, então só sobrava neve. Muita neve. E um exemplo são os esquimós. Os esquimós comiam focas, peixes de água fria, né? Salmão, atum, urso, tudo que é tipo de animal selvagem em climas extremos. Então temos aí várias populações da Europa, continentais, que só consumiam realmente animais na maior parte do tempo. Né? Um exemplo dessas populações são os esquimós. Olha que foto linda. Realmente um povo muito exótico. Se adaptaram a um clima extremo, onde basicamente só consumiam 99% das calorias na forma de animais o ano inteiro. Era só no verão que tinha algumas frutinhas aqui e ali, mas era muito pouco realmente. Então eu vou falar um pouco mais sobre essa população muito incrível. Então, como vocês podem ver aqui, não sei se está claro na imagem, como eles caçam as focas. Então eles cavam um buraco no meio do oceano, né, no meio do mar, e pescam a foca. Né? Nesse caso ele está com uma espingarda aí, porque já se misturou com o homem moderno. No entanto, o padrão deles de consumo é óbvio e a saúde excelente. O que acontece? Vários pesquisadores mediram as taxas de câncer ao longo das décadas dessa população, porque essa população, com o tempo, foi se misturando com o homem branco. Então, no início do século passado, lá em 1900 e bolinha, não tinha câncer nessa população, era extremamente baixíssimo. E a taxa de aterosclerose, que é o acúmulo de placa nas suas artérias, que leva a doença cardíaca, era menos de 5%. Então tinha muito menos de 1% dessa população morrendo de doenças cardíacas, porque a alimentação é natural e sem carboidrato, rico em animais selvagens, ricos em ômega 3, gordura de alta qualidade, enfim. Daí conforme se misturou com o homem moderno, a taxa de câncer passou de menos de 1%, foi subindo para 5%, 10%, daí começou a desenvolver o câncer tradicional à base de vírus, depois desenvolveram, quando começaram a consumir farinha de trigo, óleos vegetais, processados, começaram a desenvolver câncer de origem metabólica, que é o câncer que está relacionado ao sobrepeso e obesidade.
Então essa tabela aqui, vou passar bem rápido aqui, porque eu só quero falar de 3 populações específicas. Então temos aí os aborígenes da Austrália. Os aborígenes da Austrália, como vocês podem ver, 77% das calorias que eles consumiam, os pesquisadores constataram. Isso é outro estudo, por sinal, viu? Tem vários estudos com populações indígenas. Então, quem não conhece, a Austrália é um grande deserto. Então esse deserto aí realmente favorecia o consumo de canguru, animais de climas desertos, né? Tinha lagarto, enfim, cobra, tudo que é esse tipo. Então, realmente, dieta rica em fontes animais. Temos os esquimós aqui também, 96% das calorias, né? Isso aí é no mínimo, provavelmente muito mais próximo de 100%. Daí temos os Hadza. Hadza é a população lá da Tanzânia, lá da África, supostamente onde o ser humano se desenvolveu como espécie. Então, o clima desértico, já vou falar um pouco mais sobre Hadza, é uma das populações primitivas mais estudadas no mundo. E, na verdade, não sei de onde eles tiraram esses 50%, porque isso foi com base no fato de que eles comiam tubérculos, né? Então, sobreestimaram o consumo de vegetais dessa população, porque, na verdade, vários pesquisadores, subsequentemente, foram lá, visitaram eles, passaram semanas em várias estações e constataram que realmente o consumo de vegetal era baixo, né? Eram apenas frutinhas e coisas pequenas do tipo, mas eu vou falar sobre eles. Aqui, ó, os Hadza. Hadza, essa população da Tanzânia, lá na África, supostamente onde o ser humano se originou como espécie, e olha que corpo esbelto, e é basicamente esse o padrão de beleza, diria beleza, padrão físico, condicionamento físico deles é extremo. Eles caminhavam mais de 15 km por dia, gente. Era normal caminhar 10, 11 milhas por dia. Então, realmente, capacidade cardiovascular, física, musculatura muito desenvolvida, caçadores sagazes, muito espertos, capazes de fazer coisas incríveis que a gente nem imagina. É por isso que os pesquisadores são realmente fascinados por essas populações. Então, consumiu o quê? Consumiu tudo que é animal selvagem. Infelizmente, com o tempo, esses animais foram ficando menos disponíveis. Então, por causa do crescimento populacional das cidades, foi comprimindo o espaço em que eles viviam e caçavam. Então, eles reclamam um pouco disso, mas continuam caçando. Então, eles caçam um tipo de macaco, caçam rinoceronte, tem zebra, mas caçam carne de veado, principalmente. Então, veado, macaco, cérebro de macaco, enfim, todas as partes do corpo, óbvio. Os órgãos são riquíssimos em nutrientes, então tem fígado, tem rim, tem pâncreas, tem cérebro, tudo que é mais nutritivo. Pouca gente escuta isso hoje em dia, o que é uma pena, porque realmente esses alimentos pouco valorizados atualmente são os mais valiosos de todos, são os mais nutritivos. Então a dieta com teor nutricional incrível, eles consumiam um pouco de mel é altamente valorizado, então consumiam mel aí boa parte do ano, então era de mel, animais selvagens, a fruta balboá, que é uma fruta de origem de uma árvore comprida, uma árvore típica africana, muito linda, mas realmente era pouco, porque essas frutas não estavam presentes o tempo todo, o mel não estava presente o tempo todo. Consumiam bastante aí, mas é intercalado, então era low carb, nem tanto low carb, ficava intercalando. Então, supostamente, o que o ser humano consumia é algo em torno disso, né? Porque não vivemos em climas tropicais, não evoluímos em climas tropicais, evoluímos em climas frios, climas desérticos como esse, era do gelo, passamos por várias eras do gelo. Pesquisadores acreditam que passamos mais eras do gelo do que eras com a temperatura atual. Então esses aqui, como vocês conhecem, são os índios brasileiros. Também veja a composição corporal deles. Note que é uma composição corporal muito semelhante entre as populações. Então realmente esse padrão de atividade física e de caminhar vários quilômetros por dia era muito comum, né? Era um denominador comum dessas populações. Então eles caçavam muito, arco e flecha, muitas aves, muitos animais selvagens, macacos e também a mandioca, né? Só que eles comiam a mandioca fermentada. Eles eram muito cientes no que diz respeito ao teor de antinutrientes dessas fontes vegetais. Então é muito importante fermentar esses alimentos, cozinhar bastante para retirar essas toxinas. Eles não comiam a mandioca como é consumido hoje em dia, mas era um complemento da dieta. Eles sabiam que os animais eram o mais importante, então enquanto as mulheres colhiam, os homens caçavam. Então eles saíam de manhã para caçar os homens, voltavam com bastante comida, né? Animais selvagens, enquanto isso as mulheres juntavam o que elas coletaram para fazer um banquete.
Aí depois disso eles passavam o dia brincando, descansando, não tinha estresse nenhum. Então era caminhar bastante lentamente, né? Não era um cardio crônico, né? Igual hoje em dia que a pessoa fica correndo, parece que está fugindo do leão. Não, fugiam de animais selvagens de vez em quando, faziam o HIIT, o treino intervalado, os tiros de corrida, mas era uma coisa esporádica, não era o tempo todo. Eles subiam bastante nas árvores, caminhavam muito, subiam para pegar o mel nas árvores. Mas enfim, era uma vida sem estresse e uma felicidade extrema. Essas populações realmente são felizes. O homem moderno realmente carece muito da felicidade do homem primitivo. Agora vamos lá, a saúde deles. IMC é super baixa, é o que vocês viram aí na foto. IMC 19, 18, alguns casos 20, né, conforme a idade vai aumentando, mas não passava disso, 20, 21, pouquíssimas vezes passava. Triglicérides baixíssimo, que é a gordura ruim do sangue, HDL, colesterol bom alto. Então assim, uma saúde metabólica excelente, não tinha consumo de álcool, a inflamação era baixa, então ambiente conduzível para um envelhecimento saudável, sem doenças, as doenças degenerativas modernas que acometem o homem atual moderno. Por isso que se chama doenças degenerativas modernas. Que é esse? Esse aí é o sueco Stefan Lindeberg, que ele passou um tempo lá, viveu em meio dessa população da Polinésia Francesa, os Kitava. Tem várias populações da Polinésia Francesa. Tem os Kitava, Pocapucan, Tocaleulance, enfim, várias populações. E o que eles têm em comum? Eles consomem muito coco, muita gordura saturada de alta qualidade, né? Então, gordura saturada dos animais e do coco, principalmente do coco no caso deles. E o Stefan Lindeberg, médico sueco, ele passou anos lá nessa população de mais de 700 habitantes e fez exames periódicos em todos os habitantes para ver qual é a condição de saúde deles, né? E constatou que os exames eram perfeitos e, mais importante ainda, não constatou nenhum caso de doença cardiovascular e nenhum caso de câncer. Então não tinha aterosclerose, eles não desenvolviam porque a dieta era uma dieta primitiva, sem carboidratos refinados. No caso deles, eles consumiam um pouco mais de carboidrato, porque tinham aí umas frutas tipo batata doce, tubérculos, frutas doces também. Então comiam um peixinho pequeno aqui e ali, javali, mas muito coco, muita gordura saturada. 20% das calorias na forma de gordura saturada, no caso das outras tribos aí da Polinésia Francesa, 30%, 50%, assim, então uma abundância de gordura saturada incrível. Ácido láurico, né, gordura saturada de alta qualidade, ácido esteárico. Vamos lá, e agora em comparação com o homem moderno, olha o desastre moderno, gente. Esse é o gráfico aí da obesidade dos Estados Unidos nos últimos anos. O que vem acontecendo nas últimas décadas? Como vocês podem ver aqui, em 1960, 13% da população adulta americana era obesa, 13%. Uns 50 anos atrás. Aliás, 60 anos atrás, o tempo já passou, hein? Então agora, no ano de 2000 em diante, mais de 1/3 da população adulta é obesa. Então aumentou em 3 vezes em apenas 60 anos, triplicou as taxas de obesidade nos Estados Unidos e no Brasil é muito parecido, é quase a mesma coisa. Então assim, é um desastre metabólico total, por isso que está todo mundo morrendo de câncer, doença cardíaca. 1/3 da população morre de câncer atualmente. A previsão é que chegue em mais de 50% ou perto em poucas décadas. Doença cardíaca nem se fala. Então o câncer realmente é perigoso para aqueles que são mais jovens do que a doença cardíaca. A doença cardíaca pode matar quem tem acima de 60 anos. O câncer mata quem é acima de 50 também. Então você acha que você está aí nos 50, você acha que você está tranquilo, que você não é velho? Pense bem, meu. Toma cuidado porque realmente dieta primitiva é o que vai fazer você sair desse buraco. Então, o que gerou essa obesidade, né? O que produziu a obesidade? Como vocês podem ver no título, decorrência do aumento do consumo de carboidratos. Carboidrato refinado, foi aqui na década de 70 que começou o café da manhã americano. O típico café da manhã americano era ovo e bacon, ótimo, até então. Depois disso começou cereal integral, cereal refinado, tudo é a mesma coisa, um monte de carboidrato, um monte de lixo. Então o americano substituiu o café da manhã saudável, natural, por um café da manhã refinado, totalmente processado e rico em açúcar. Então tem o suco, tem o leite com açúcar, tem o cereal com açúcar. Depois introduziram cada vez mais os óleos, sementes processados, óleos industrializados, que é óleo de milho, óleo de algodão, óleo de soja, girassol, todas essas porcarias modernas, e foi substituindo pelo quê? Pela gordura animal. Foi substituindo pela manteiga. Então a margarina substituiu a manteiga. Foi substituindo aos poucos, né? No começo do século lá atrás, até representar
praticamente a maior parte da gordura que come atualmente. Então várias colheres de óleo e margarina que o americano come, o brasileiro também, peixe frito, a milanesa, que mais? Pastel, tudo que posso ficar horas falando sobre vários alimentos processados, mas vocês já entenderam a mensagem já. Então é isso, vamos pro próximo.